Bom, gente, paz e graça, eu me encontro bem cansada mesmo. Estou estrança, estou na minha trança. E não é isso que eu vim falar. Bom, eu vim falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ponto final. Por mais que doa, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A gente não vê o amanhã. É isso que eu estava pensando com Deus. Sabe, a gente não vê o amanhã e a vontade dele é boa, perfeita e agradável porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente não sabe. E muitas das vezes a gente quer bater o pé com Deus numa coisa que não é pra gente, numa coisa que Deus não quer pra gente porque ele sabe que lá na frente a gente vai sofrer mais do que a gente está sofrendo agora com o não de Deus. Muitas das vezes a gente quer o A. E o Senhor fala, não, eu quero o B. Só que acontece, tem momentos em que Deus ele vai permitir que a gente chegue até o ponto A. Para você ver que a vontade dele é boa e perfeita e agradável. Porque tem muitos crentes que são insistentes, né? Eu digo por experiência própria. Eu sou insistente, sabe? Quando eu quero uma coisa, já viu, né? Mas já aconteceu comigo de eu querer uma coisa e Deus falar não, e eu insistir e ir lá, e Deus me mostrar o que aconteceria se eu tivesse ficado com aquela coisa mesmo, se eu tivesse ainda insistido no ponto A. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer aquela profissão, às vezes a gente quer aquela escola, às vezes a gente quer aquele trabalho, às vezes a gente quer aquele marido, às vezes a gente quer aquela coisa, aquilo, isso. Às vezes a gente quer aquele amigo, mas aquele amigo não vai fazer bem pra gente. E o Senhor está nos avisando, não vai fazer bem. Por que você quer? E o Senhor está dizendo não. E muitas das vezes Deus está te dizendo não. Deus está falando não e não. E você está querendo, perguntando ao Senhor, Deus, mas por que não? Por que eu não posso ter? Por que não pode ser meu? A gente não sabe se contender com o não do Senhor. A gente que com nossos pais, a gente é muito questionador. A gente com nossos pais, a gente questiona às vezes. Mas por que não, mãe? Mas por que sim, mãe? A gente questiona às vezes e com Deus, às vezes não é diferente. A gente questiona o não de Deus. A gente pergunta, por que não, Deus? Por que eu não posso ter? E muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio e ele não fala nada. Porque ele quer saber se você vai insistir, se você vai desistir, se você vai aceitar a vontade de Deus. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não aceita a vontade de Deus. Só aceita a vontade de Deus aquele que quebrou a cara, aquele que aprendeu. Porque tem processos na vida em que você não pode dizer que você sabe como é que é. Porque tem processos na vida que você só vai saber dizer, eu sei como é que é quando você passar por aquilo. Então, para você dizer que sabe, para você saber ouvir um não de Deus, provavelmente você vai ter quebrado a cara alguma vez na vida. Para você saber ouvir um não de Deus. Porque, que nem eu aprendi a saber ouvir o não de Deus. Eu aprendo todos os dias também. Eu peço para Deus me ensinar a viver conforme a sua vontade. Eu peço para Deus me ensinar a aceitar a sua vontade, porque a vontade do Senhor é uma coisa muito difícil. Negar a nós mesmos, negar as minhas vontades para viver as vontades de Deus é uma coisa difícil. Não é fácil, não adianta eu vir para você e falar que é fácil, porque não é fácil. Dói, machuca, mas o final é glorioso. O final é uma bênção, sabe? Eu renuncio muitas coisas, mas o que eu sinto renunciando, a alegria que eu tenho com Jesus, não é a mesma que eu teria deixando de renunciar. Não seria a mesma se eu fizesse determinadas coisas que desagradassem a Deus. Não seria a mesma se eu deixasse de me negar e começasse a viver o meu eu.
A alegria que eu tenho me negando as minhas vontades, é uma alegria diferente, é uma coisa boa. É uma alegria maravilhosa. Sabe, o mundo pode estar acabando para você. Mas sabe quando você está feliz? Sabe quando você está triste, você tem o seu pai, uma pessoa que te arranca um sorriso do rosto? Assim é Deus. Sabe quando você está triste da vida, pensativo, tal, você está abatido? Deus, ele sempre vem com uma palavra de ânimo para a tua vida. Deus sempre vem e te coloca de pé. Sabe quando você está caindo, quando você está quase caindo do precipício, Deus vem e te agarra pela mão. É assim viver na presença de Deus, sabe? A gente crente passa luta. Eu não digo assim, eu não vou dizer crente, gente. Eu vou dizer aquele que vive a palavra de Deus, porque é melhor, porque Deus, ele não escolhe placa de igreja, Deus, ele escolhe um povo que vive a palavra dele, que pregue o amor, que vive o amor, gente. Deus não escolheu placa de igreja, Deus é um só. Ele não escolheu, a placa de igreja vai subir, a placa de Ciclano, e a igreja de Ciclano vai ficar, não. Ele escolheu um povo que vivesse a palavra de Deus. Então não importa se você é da católica, da Assembleia, da Batista, mas viva a palavra de Deus. É o que eu costumo falar para as pessoas. Viva a palavra de Deus, porque a partir do momento em que você viver a palavra do Senhor, você saberá se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Porque Deus, como eu já falei, eu nunca vou me cansar de falar. Deus, ele não escolheu placa de igreja, ele escolheu um povo. Jesus, quando veio na terra, ele não deixou a igreja Deus e Amor, é minha. A igreja Deus e Amor é minha. Deus não deixou isso. Só que muitos vivem na sua ignorância, dizendo que é a igreja tal que vai subir, que fulano de tal não vai subir porque fulano de tal está assim, está assado. Nós, seres humanos, julgamos muitos outros. Eu estou sendo sincera. Mas que nós possamos parar de julgamentos, que nós possamos parar de pregar essa questão de religião, de impor religião, que nós possamos pregar Jesus, que nós possamos pregar a verdade. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque é um assunto totalmente diferente do que eu estou falando. Mas tem muitos na igreja que estão pregando mais religião. E muitas pessoas estão perecendo. Eu não estou aqui liberando que você pode fazer isso, que você possa fazer aquilo. Você vive do jeito que você quiser, mas a palavra do Senhor está aí para te corrigir. A palavra de Deus está para te corrigir. Agora, se você não quer aceitar a correção do Senhor, eu não posso fazer nada por você, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu tô aqui, no meu eu, aceitando a correção de Deus. Deus, ele corrige a todo mundo. Sabe, quando você começa a viver do jeito que Deus, ele quer, o Espírito Santo de Deus começa a te incomodar. O Espírito Santo de Deus começa a dizer para você, olha, não faça isso, porque isso também acontece quando você conhece a verdade. Porque a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade começa a querer te libertar. A verdade é Jesus. A Bíblia também vai dizer que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há como ninguém ir ao Pai a não ser por mim. Então, quando você conhece a verdade ela te liberta. E a verdade é Jesus. Então, quando você conhece a Jesus verdadeiramente do jeito que ele é, quando você busca conhecer, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar a conhecer mais de Deus. E aí você vai se libertando, você vai sendo transformado. E quando você olhar que não, a sua vida está totalmente mudada. Quando você olhar que não, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, caramba, era fulano mudou, fulano está diferente, olha como Deus faz. Olha como Jesus muda a vida das pessoas. Deus faz, Deus ainda faz, Deus muda, Deus transforma, Deus liberta. Deus faz tudo, Ele é o soberano, Ele é o dono de tudo. E não adianta as pessoas quererem dizer que Deus não faz, que Deus não acontece, Deus ainda faz. Por mais que você esteja, eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei em que situação a sua vida ela se encontra. Eu não sei se você está passando por um deserto onde você não escuta mais a voz de Deus.
Mas eu quero te dizer que no silêncio, é no silêncio que Deus trabalha por você. É no silêncio que Ele está te preparando, que Ele está te capacitando. É no silêncio que Ele vai trabalhando. Me fugiu da mente o que eu ia falar agora. Me lembrei, gente. Muitas das vezes a gente... Deus, ele não... Tem uma frase muito que eu gosto e que circula aí muito pela internet. Que a frase é tipo assim, Deus, o seu milagre já está pronto. É uma frase tipo assim. Só que o que acontece? Para você receber o seu milagre, você tem que estar capacitado para você poder receber. Você não recebe uma promessa de Deus sem estar capacitado. Por exemplo, uma pessoa que faz um curso técnico, por exemplo, enfermagem, ela não vai conseguir receber um cargo de enfermagem se ela não estiver capacitada na área. Então ela passa por um período onde ela estuda e depois se forma. E em seguida, quando ela estuda, passa por provas, sofre, fica coleira de tanto estudar, ela vai ter o cargo que ela tanto esperava na enfermagem. E para ela conseguir ser algo melhor na enfermagem, ela vai se aperfeiçoando, ela vai fazendo faculdade de enfermagem, se quiser evoluir mais, faz medicina e por aí vai. Só que ela passa por vários momentos para ela conseguir aquilo que ela quer, para ela conseguir aquela coisa tão almejada, aquela vontade dela. Deus, ele permite que ela consiga, e Deus realiza o sonho dela. Mas para Deus realizar o sonho dela, para ela ter o sonho dela, passou por vários processos. Ela passou por várias fases, ela chorou, provavelmente por conta das provas que deu erro. Porque, eu choro, se der algum erro, se algum trabalho meu der errado, o quê? Eu choro. Enfim, então ela passou por vários processos para se tornar enfermeira. E muitos são assim, o bombeiro, o militar e por aí vai. Eles passam por vários processos para conseguir ser um profissional capacitado. Seu milagre não é diferente. Você vai passar por... Porque não adianta você receber uma coisa, Deus dizer para você, olha, eu vou fazer de tal jeito, de tal maneira, e você não está capacitado para aquilo. Então o Senhor, ele vai te provar, o Senhor vai te moldando, ele vai te mudando, sabe, para te preparar, para você receber no tempo de Deus, no tempo certo. O teu milagre vai chegar. Então, espera, não fica turbando o seu coração, porque vai chegar. Eu não sei quando vai chegar. Eu não posso dizer para você que vai chegar daqui a algumas horas. Eu não posso dizer para você que vai chegar amanhã, daqui a um mês, daqui a alguns dias, daqui a um ano. A única coisa que eu posso dizer para você é que não deixe sua esperança morrer. Coloque a sua esperança em Jesus, porque Jesus, ele é eterno. Ele sempre está contigo, comigo, conosco. E sabe, ele é eterno. E quando a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança não morre. Porque tudo está no controle de Deus. E quando você coloca uma coisa, uma situação no controle de Deus, ele cuida, ele zela, ele guarda, porque ele te ama. E ele cuida de você, ele cuida daquilo que você ama. Ele cuida da tua casa, da tua família. Então entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o resto ele fará. Entrega os teus planos, projetos ao Senhor, e ele vai fazer. E se ele não fazer, ele continua sendo Deus. Não fica adorando o Senhor pelo que ele te dá, porque Deus não é Deus de bênçãos. Ele dá sim, porque tem muitos aí pregando o evangelho, dizendo que você vai entrar para a igreja, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser aquilo, você vai fazer acontecer. Não. O evangelho não é evangelho de prosperidade. O evangelho é um evangelho de luta, onde tem mais espinho do que rosa, como muitos dizem por aí. Mas não negue o nome do Senhor por isso. Continue, prossiga, siga em frente, confia no Senhor, porque Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus cuida de mim, de ti. O Senhor é o teu pastor. Ele cuida de tudo. Quando você menos espera, o Senhor supre a tua necessidade.